O desembargador Cássio Nunes, indicado por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, entende que uma nova discussão sobre prisão após condenação em segunda instância deve ser feita pelo Congresso. Nunes disse que a punição não deve ser aplicada automaticamente e cada caso deve ser analisado de forma separada. A sabatina para a aprovação de Cássio Nunes está marcada para o próximo dia 21. E esse tema deve fazer parte, certamente fará, das perguntas dos senadores. E com este assunto, começa agora o grande debate de hoje. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Tiago, Gisele, os condenados em segunda instância devem ser encaminhados diretamente à prisão? A introdução é do Tiago Anastácio. Bom dia, Tiago. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia aos telespectadores. Esse é um tema que causa muita paixão. E quando existe paixão, nós devemos convir que a discussão sempre já começa um pouco mais complicada. Não só de início, como os meios, com todas as informações necessárias, dificilmente chegam para que as pessoas cheguem a boas conclusões. E o tema é muito complicado. Muito complicado porque ele nasce de questões políticas, é por isso que estamos debatendo esse tema hoje e também há muito tempo no Brasil. Nasce de questões técnicas, constitucionais e nasce também de comparações com outros países, muitas cabíveis, outras não tão cabíveis assim. Vamos começar com algo muito simples. As pessoas são presas depois da condenação em segunda instância. Essa não é a discussão. Essa é uma mentira que está sendo contada a alguns brasileiros por muitos políticos ao longo do tempo. Políticos que são contrários à prisão em segunda instância, quando estão em processo eleitoral. E depois começam a transitar pelos ralos de Brasília a favor de que o mandamento constitucional permaneça rígido. Por que eu digo que as pessoas são presas? Porque 95% das pessoas presas no Brasil ou são pobres ou são negras. E essas pessoas não têm advogados do quilate da Gisele, do quilate de grandes nomes da advocacia criminal para defendê-los em Brasília. E elas não são presas depois do julgamento de segunda instância. Elas são presas desde o início do processo. Nós temos mais de 350 mil pessoas aguardando julgamento já presas, gerando um outro problema. Que juiz que manda prender para depois julgar de forma justa? Será que o juiz vai reconhecer o erro de ter mantido preso alguém por um ano e meio, 2 anos, para depois dizer, desculpe, vou te absolver? Então, essa é a primeira falácia. Depois existe um problema muito grande, Rafael e Gisele, que é a questão desses políticos e as escolhas que são feitas e a sabatina do Senado. O foco aqui não é quem é o próximo ministro, se o presidente Jair Bolsonaro fez A, B ou C como motivo de escolha. A questão é, o Senado vai começar a sabatinar as pessoas ou vai continuar sendo aquela confraria de chá? Essa é a pergunta. Gisele, bom dia. Concordo plenamente, Tiago. Acho que o Senado tem hoje uma grande oportunidade de mostrar que vai fazer diferente e efetivamente promover uma sabatina neste novo candidato, neste novo indicado à vaga do STF. Esta que é uma pessoa que, se aprovada na sabatina, ocupará o cargo mais alto da nossa Corte Judiciária por 27 anos. Ou seja, nós teremos alguém ali que por 27 anos decidirá sobre os rumos do Brasil, decidirá sobre a vida de muitos brasileiros, sobre os interesses da nossa sociedade. Então, é importante que o Senado tenha essa consciência e que realmente, efetivamente, desta vez, faça sim uma sabatina séria, uma sabatina dura. Já aparecem, inclusive, as primeiras informações com relação a questionamentos no currículo. É preciso que haja mais rigor nessa verificação de currículos, isso porque parece ter sido uma coisa absolutamente recorrente. Recentemente, nós temos visto muitas vezes aqui muitos equívocos, sempre para mais, nunca para menos, com
relação a questões curriculares que são absolutamente essenciais, porque ali sim um critério objetivo para a verificação do notável saber jurídico, que é um dos requisitos para ocupar o STF. Com relação à prisão em segunda instância, nossa Constituição determina que haja no judiciário, nos julgamentos do Poder Judiciário, duplo grau de jurisdição. O que isto significa? Isto significa que nós teremos duas instâncias, que vão analisar fatos e provas. Portanto, haverá sempre no Poder Judiciário uma decisão de primeira instância, ou seja, um juiz monocrático, uno, que irá verificar fatos e provas e prolatar uma decisão, uma sentença, e essa sentença poderá ser objeto de recurso por uma das partes ou por ambas as partes a uma segunda instância, um órgão colegiado formado por juízes, desembargadores ou ministros que irão revisar, reexaminar e eventualmente alterar aquela sentença de primeiro grau e proferir então uma decisão de segundo grau, uma decisão colegiada. A partir dessa segunda instância, o que há no Brasil previsto pela Constituição são verificações que nós chamamos de direito, ou seja, vícios processuais, procedimentais que possam ter ocorrido no transcurso desse processo. Não temos terceira, não temos quarta instância. Esse é que é um grande equívoco. E é justamente aí que repousa, muitas vezes, que repousam as dúvidas com relação à prisão em segunda instância. Então, essa pessoa julgada em primeiro grau, condenada, julgada em segundo grau, confirmada a condenação, deve sim ser recolhida ao sistema prisional se essa for a pena aplicada. Isso porque o Brasil é o único país do mundo que não faz isso. Há inclusive países na Europa que já recolhem após a decisão em primeiro grau e a pessoa recorre já recolhida ao sistema prisional. Então, estamos na contramão do mundo, precisamos fazer essa mudança, seja por PEC, seja por pacote anticrime, seja por decisões do próprio STF, que já em 2016 tinha uma posição, em 2019 mudou sua posição e trouxe grande insegurança jurídica. Agora, essa mudança pedida pela Gisele deve ser feita por um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, como aconteceu recentemente naquele episódio que tinha como personagem o ex-presidente Lula, embora isso seja publicamente negado, ou, como disse o desembargador Cássio Nunes aos senadores que vão sabatiná-lo. A decisão é do Congresso Nacional, que tem de alterar a legislação. Segurança jurídica no país, Rafael, nasce desde a pizza com alguém até o julgamento de ocasião. Não existe só o tribunal de ocasião, que talvez seja a coisa mais infame que possa existir dentro de um ordenamento jurídico. Você criar um tribunal para julgar alguém. Isto é proibido por todas as legislações ocidentais, está proibido por todos os pactos de direitos civis e humanos ao redor do mundo. A Gisele colocou um ponto aqui que aí eu tendo a concordar. Eu lembro que conversava um dia com dois queridos amigos, que são inclusive professores titulares de direito penal, e eu lembro que eu coloquei uma coisa para um deles, sobre a questão da prisão em segunda instância. Havia argumentos do ministro Barroso muito interessantes. Muito interessantes. Ele só errou de prédio. Ele tinha que ter ido para o Senado, para o Congresso Nacional. Quando, Gisele, você coloca que isso deve ser mudado numa PEC, vamos discutir. Aí sim, vamos discutir. Mas não vamos fingir que estamos interpretando a Constituição da República para mudar as coisas. Porque a Constituição da República, no caso de prisão de segunda instância, tem nome, barba e mora em São Bernardo. Nós sabemos o que aconteceu por causa disso. Né? É aquele código vermelho daquele filme do Jack Nicholson com o Tom Cruise. Né? Não está escrito lá, mas a gente sabe que está escrito lá. Numa PEC, vamos discutir. Vamos discutir e de forma séria. Vamos discutir por que tantos recursos chegam em Brasília, por que tantos casos são anulados. Vamos discutir quais são os próximos passos para que tenhamos julgamentos justos. Vamos discutir se uma PEC pode reformar isso. Vamos discutir se isso é uma cláusula pétrea ou não. Só que vamos fazer uma outra coisa. Todo julgamento depois de segunda instância terá execução. Civil, os administrativos, os estados pagarão suas dívidas,
Porque não será só a cidadania, não será só o cidadão a abrir mão da verificação mais importante, e esse era o espírito original da Constituição, não será só o cidadão abrir mão de uma verificação de legalidade, porque a discussão no Brasil, a gravidade sobre ela, nunca foi sobre a existência de prova ou não. São as ilegalidades para julgar alguém. E aí vem o ponto. Vejam só. Nós estamos começando a assumir que é por PEC que se altera essa discussão. Se o Supremo Tribunal Federal sabe que é ilegal fazer isso, e sabia antes, né, Gisele? Porque a PEC do Peluso versava sobre isso, e ela é de 2013. Se o Supremo sabia que era ilegal interpretar a Constituição da República assim, se o Supremo comete essa ilegalidade, o que os juízes e os embargadores dos tribunais estão fazendo sobre a interpretação da lei? São centenas de recursos diários, muitos afirmando todos os dias no STJ e também no Supremo. O juiz violou a lei nesse caso. Então nós precisamos para o debate? Sim, precisamos. Precisamos. Só que, para nós nos compararmos com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a Alemanha, nós precisamos ter a seriedade deles para respeitar os precedentes dos tribunais superiores, o medo de errar no julgamento de alguém, não mais termos interpretações constitucionais de ocasião eleitoral, como nós tivemos. Então, assim, vamos mudar o Brasil. Ok. Só que os estados também vão pagar suas dívidas depois da segunda instância. Gisele, esse é um debate sobre segunda instância de conveniência, ainda por causa do caso do ex-presidente Lula? Infelizmente, eu tenho que concordar de novo com o Tiago, que realmente as interpretações, e muitas vezes as interpretações do STF têm sido por demais elásticas e amplas. A gente tem uma máxima que brinca no direito, que é o que a Constituição é, o que o STF diz que é, não é? Justamente por conta disso, porque esses casuísmos é que trazem insegurança jurídica, é que ferem a previsibilidade jurídica e que tem, inclusive, impacto até econômico. Isso porque um país que não tem uma segurança jurídica é um país que sofre fuga de capital, porque qual é o investidor que vai querer investir num país em que não há a menor possibilidade de se saber como serão os julgamentos de causas absolutamente idênticas, porque é isso que é a realidade que nós vivemos hoje. Então, infelizmente, Tiago, eu tenho que concordar com você de novo. Hoje eu vim até vestida de Lakers em homenagem a você. Eu percebi, Veja eu até que ia hoje brincar estamos sobre isso. excepcionalmente concordando. Mas acho que são duas questões importantes e é importante que se faça essa distinção. Uma questão é a questão da forma. Então, muitos juristas se apegam justamente a essa discussão da forma, se seria por PEC, se seria por alteração legislativa, se é uma cláusula pétrea, então não pode ser mudado. Há radicais que defendem isso. Não, é cláusula pétrea, então não há discussão, a não ser que haja uma nova Constituição. Então, essa discussão da forma, ela é importante, mas ela não é mais importante do que a discussão do conteúdo. E aí, no conteúdo é que fica o meu problema, é que fica a minha crítica. Nós precisamos ter uma forma que atenda a este conteúdo que é de desejo da sociedade e que está hoje na contramão do mundo, que é o recolhimento prisional para aqueles condenados depois de um julgamento em segundo grau, em segunda instância, que tiverem a sua decisão confirmada de condenação para recolhimento para pena privativa de liberdade, que é uma parcela pequena, realmente, porque há outras penalidades criminais que não são necessariamente recolhimento à prisão, mas precisamos ter com igualdade. Aí concordo contigo, Tiago. Acho que temos que ter todos aqueles que forem condenados em segunda instância recolhidos ao estabelecimento prisional. Qual é a dificuldade? E aí uma diferença muito grande do processo civil para o processo penal. No processo civil há um respeito muito maior a essa questão do duplo grau de jurisdição. Dificilmente nós conseguimos no processo civil revisões de conteúdo pelos tribunais superiores. Isso é bastante difícil, eles são muito rigorosos. Mas no processo penal é diferente. Por exemplo, não há limitação da quantidade de habeas corpus que podem ser impetrados em favor de um mesmo réu. Então,
qual é uma das estratégias muitas vezes usada, e não é uma crítica, é uma constatação. É impetração de HC no STF, impetração de HC no STJ. Muitas vezes a gente tem até aqui debates que nós temos dificuldade de conseguir explicar para o telespectador por que é que o julgamento do STJ vai se sobrepor ou tem que esperar o do STF, porque este procedimento e essa forma acaba matando o conteúdo. A gente precisa inverter essa lógica. Eu quero conteúdo primeiro e forma depois. Só colocar uma outra pergunta aqui para vocês. A Constituição diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, prender alguém, que significa considerá-lo culpado e submeter esse indivíduo a cumprimento de pena, não é descumprir a Constituição? Então, essa é a discussão, Rafael, que está sendo travada há muitos anos no Brasil, e as pessoas, dentro de uma retórica miserável e muitas vezes infantil, não conseguem perceber que nós estamos chegando no ridículo de ler errado, propositadamente. O que nós estamos fazendo é lendo a Constituição e interpretando ela de uma forma que não pode ser considerada, que não é séria. Por quê? Infelizmente, a maldição da política entrou nos tribunais. Desde então, Gisele, por isso eu te digo, no processo penal invertido, a forma nos dá a garantia da não interpretação política do caso. A forma é mais importante, é o trilho de um trem. No processo civil, eu entendo que existe um sistema mais fechado, mas no processo penal, se o Estado sai do trilho, ele destrói a vida de alguém. Porque o processo penal é o cidadão contra o Estado. Não é entre partes civis, como é a regra, né, do processo civil, do direito civil. Então, o que nós temos, e você colocou que alguns mais, não lembro o termo xiita ou ortodoxo, na interpretação da Constituição, é cláusula pétrea. Sabe por quê? Porque é a nominação constitucional da mais importante, que é do devido processo legal e de suas regras. Tudo que está na Constituição sobre o julgamento do Estado contra o indivíduo, ou seja, do freio que o indivíduo pode impor ao Estado, é cláusula pétrea, porque é liberdade de cidadania. Isso é muito importante nós entendermos. Por quê, Gisele? O que aconteceu? Vamos brincar de Scalia aqui. Vamos para o originalismo. Em 1988, quando a Carta é promulgada, por que existe a codificação da prisão após o trânsito em julgado? Por uma razão: perseguição de indivíduos pelo Estado. Tentou-se criar camadas, e cada vez melhores as camadas, para que fosse cada vez mais resguardados os direitos do indivíduo. O problema é que a Constituição veio, os delegados eram os mesmos, os promotores eram os mesmos, os juízes eram os mesmos e até alguns ladrões também eram os mesmos. Seguem sendo os mesmos até hoje. Né? E aí o que acontece? Acontece que a Constituição continuou sendo interpretada pelos antigos juízes, pelos antigos promotores. A Constituição não é de 88, ela demorou 15, 20 anos para de fato vigir no Brasil. Exemplo? Quem era o grande nome do Supremo Tribunal Federal de 88 até 2002? Moreira Alves, ministro indicado por Geisel. Então, vamos entender a história brasileira, porque ela nos impõe um resguardo, sim. Agora, os tribunais é que tem que julgar rápido. Vamos para os argumentos finais, começando com a Gisele. Vou voltar para a Constituição e aproveitar e continuar essa sua descrição aí, Tiago, mas agora discordando de você. Veja, nossa Carta Constitucional, ela tem quase 300 artigos e ela elenca uma série de direitos e garantias fundamentais. Então, discutir única e exclusivamente que a prisão em segunda instância não poderia ocorrer porque há uma cláusula pétrea que veda e que exige o trânsito em julgado, ou seja, não haver mais a possibilidade de recursos para que essa pessoa comece a cumprir a pena, é deixar de lado todos os demais direitos e garantias que estão elencados lá na Constituição. Direitos e garantias que são, inclusive, também utilizados pelo condenado, por aquele que foi réu, porque a ampla defesa, o devido processo
processo legal e o contraditório foram garantidos a esse réu, que acaba sendo condenado e que deve sim ser recolhido à prisão após o julgamento em segunda instância. Nós não podemos nos esquecer que nós temos ali vítima ou vítimas, que essas vítimas têm o legítimo direito de serem ressarcidas, porque o Estado, ele não é só opressor, ele também tem esse dever de proteger essas vítimas. E ele falhou nesse dever de proteger as vítimas, tanto é que o crime aconteceu. Então, nós não podemos deixar de lado todos os demais direitos para interpretarmos exclusivamente este. E tratar como cláusula pétrea uma norma que serve à impunidade e passa para o mundo todo essa impressão de que o crime no Brasil compensa, inclusive, com a proteção constitucional, é ruim. Essa é uma das interpretações possíveis. Eu entendo que duplo grau de jurisdição, que também está na Constituição, é uma das limitações deste direito, dessa garantia fundamental, assim como todos os demais, relativamente à vítima. A vítima tem o direito de ver o seu ofensor na cadeia. A sociedade tem o interesse de que essa pessoa seja retirada justamente do convívio social para que não cause mais malefícios a todos os demais. Nós temos o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à manutenção da saúde. Todos esses é que precisam também ser levados em consideração na mesma proporção e com o mesmo valor da presunção de inocência, que é essa cláusula pétrea que a gente está discutindo aqui hoje. Tiago, um minuto para o seu argumento final. Obrigado, querido. Por isso mesmo, Gisele, que é importante que todos os direitos e garantias individuais relacionados ao poder do Estado de intervir contra o indivíduo são pétreos. Por quê? Exatamente para que essas vítimas possam ser ressarcidas, mas sejam ressarcidas direito. Ninguém tem interesse numa pessoa inocente condenada. Semana passada houve o Dia Mundial do Erro Judiciário, porque são centenas, são milhares de pessoas que estão sendo julgadas e julgadas mal. Porque o direito, ele não é só o que está na letra da lei, ele está nos olhos e nos ouvidos e na psique dos próprios juízes. Pensem o seguinte, hoje uma sessão de um tribunal de segunda instância, vejam a lista, melhor, eu vou instigar os senhores telespectadores a abrirem a lista dos julgamentos de um tribunal. A lista, a pauta, a famosa pauta que nem tem no Supremo Tribunal, tá? Vejam quantos casos serão julgados. 5, 6 homens e mulheres julgarão hoje, na data de hoje, quarta-feira, 400 casos. Vocês acham que 400 casos podem ser julgados em uma tarde? Vocês sabiam que esse é um cotidiano de décadas da justiça brasileira? Vamos tomar cuidado quando nós discutimos processo criminal. Porque existem as vítimas e existem as vítimas do erro judiciário. Esses dois lados não interessa a ninguém a destruição. Nós precisamos incentivar um processo penal célere, nós precisamos instigar que as polícias investiguem bem, dando para eles substratos materiais para isso. E nós precisamos de juízes que tenham condições de julgar com tempo. Porque a justiça brasileira, Rafael, é uma mentira. Ok. Os juízes não têm tempo para julgar. Eles julgam 60, 100 casos num dia. Vocês acham que é humanamente possível acertar sempre? Obrigado, Tiago. Gisele, lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.